Olá, boa noite, tudo bem com você? A gente começa mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. PM maranhense acusado de matar cabo do Piauí é investigado por mais 3 assassinatos. Em Imperatriz, agente de limpeza é julgado pela morte de um carroceiro. O crime aconteceu há 4 anos. Na capital, quase 30 ônibus começam a circular sem cobrador. Motorista faz dupla função. Vereadores de São Luís discutem PEC de unificação para as eleições de 2022. E ainda, a beleza das bandeirinhas no centro histórico para os festejos juninos da capital. Testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas hoje no estado do Piauí durante audiência de instrução e julgamento de um PM aqui do Maranhão. Ele é acusado de matar a tiros um cabo na frente do próprio filho de apenas 9 anos de idade. Era cerca de 9 horas da manhã quando o acusado, o PM do Maranhão, Francisco Ribeiro dos Santos Filho, foi conduzido à sala de instrução e julgamento. Eu quero ver ele frente a frente hoje. Olhar nos olhos dele, porque ele cessou a vida de uma família, de uma criança que está aí com problema. Meu esposo era trabalhador, ele vem pagar pelo que ele cometeu. O crime ocorreu no dia 1º de fevereiro deste ano. A vítima estava de folga e levava o filho para a escola. Samuel teria percebido um outro motociclista com um volume na cintura semelhante a uma arma de fogo e teria questionado. Só depois de aproximadamente 3 quilômetros, o cabo da Rony teria conseguido fazer o PM do Maranhão parar o veículo e dado voz de prisão, ao constatar que ele portava 2 armas, uma delas sem registro. 10 testemunhas foram arroladas à audiência de hoje, entre elas o delegado Willame Moraes. Foi ele um dos primeiros a chegar ao local. Encontrou Samuel caído e o acusado sendo agredido pela população. Me identifiquei como policial, pedi para que parasse as agressões, que a partir daquele momento ele estava preso, né? E aí liguei para o comandante da Polícia Militar solicitando apoio de viaturas policiais para fazer a contenção de populares, que era muito grande. O Ministério Público denunciou o acusado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por ter usado de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma. A audiência de custódia do PM maranhense Francisco Ribeiro foi suspensa no final da tarde desta segunda-feira. Ele também está sendo apontado pela polícia como autor de outros 3 homicídios que ocorreram ano passado em Teresina. E na região tocantina, um agente de limpeza de 25 anos também foi julgado hoje pela manhã. Ele é apontado como autor do assassinato de um carroceiro há 4 anos em um bairro de Imperatriz e seria, inclusive, responsável por uma organização criminosa no Distrito Federal. Hoje pela manhã, Marcos Leone Lopes de Souza sentou no banco dos réus. Ele é acusado de assassinar o carroceiro George Gomes. O crime ocorreu em novembro de 2015, no bairro Bom Sucesso. A vítima levou 2 tiros. Na época do crime, o réu trabalhava como agente de limpeza no Hospital Macro Regional. O acusado, deliberadamente, armado com um revólver, efetuou vários disparos contra a vítima, pegando-a de surpresa, sem dar qualquer chance de defesa. No julgamento estão sendo ouvidas 5 testemunhas de defesa e acusação. Uma delas é o soldado Dalvani, que efetuou a prisão do acusado 2 dias após o homicídio. Nós fizemos um trabalho de investigação e 2 dias depois foi possível chegar até o acusado, que se encontrava normalmente tirando serviço aqui no Hospital Regional. Ele trabalhava numa empresa que presta serviço na área de limpeza. A advogada de defesa alega que o réu agiu por legítima defesa. Nós estamos trazendo aqui alguns fatos que culminaram com esse assassinato e nós estamos esperando aí que o Conselho de Sentença acate e absolva o réu pela legítima defesa preventiva. Além do homicídio do carroceiro, Marcos Leone também é acusado por outros crimes, como assalto a casas lotéricas em Pedreiras, aqui no Maranhão, e também participação em uma organização criminosa de Brasília. Nós temos conhecimento de que o mesmo responde por organização criminosa no DF. Tem crime de assalto também na cidade de Pedreiras, mas hoje aqui o que está sendo julgado, na verdade, é o crime que ele
cometera de homicídio duplamente qualificado. Familiares e amigos do radialista Oswaldo Souza, vítima de um câncer na garganta, prestaram durante todo o dia de hoje as últimas homenagens ao comunicador. O repórter Hugo Viegas acompanhou o enterro que aconteceu agora há pouco e tem mais detalhes. O corpo do radialista Oswaldo Souza foi enterrado no fim da tarde de hoje neste cemitério que fica na região metropolitana de São Luís. Ele morreu na noite de domingo, vítima de um câncer na garganta, contra o qual lutava desde 2016. Oswaldo Souza, de 56 anos, o Mandou Legal, como era conhecido, foi apresentador de TV, mas também era reconhecido pela ligação com movimentos culturais, em especial o Bumba Meu Boi. Parentes, amigos e colegas de trabalho vieram prestar as últimas homenagens. Hugo Viegas para o Jornal da Difusora. Daqui a pouco, quase 30 coletivos de São Luís já estão circulando sem cobrador de ônibus. E agora você acompanha imagens da Catedral do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Balsas. Empresas de ônibus de São Luís já estão circulando sem a figura do cobrador nas chamadas linhas alimentadoras. O motorista do ônibus é quem faz a dupla função. A medida anunciada pelo Sindicato das Empresas de Ônibus, o SET, já está sendo colocada em prática na capital. Motivo de preocupação para muitos trabalhadores, para a dona Vilma, que atua como cobradora há mais de 30 anos, não causa tanto espanto. Porque eu já tenho bastante tempo de empresa, já estou perto de me aposentar. No caso, por exemplo, de uma cobra de um trabalhador que está há menos tempo, isso é motivo para preocupação na sua opinião? Eu acredito que sim, porque o emprego está difícil. As linhas alimentadoras, aquelas que saem dos bairros em direção aos terminais de integração mais próximos, já estão circulando sem a presença de cobradores. Por enquanto, são 26 linhas que já operam desta maneira. Motoristas já sabem que a saída dos cobradores acarretará em sobrecarga para eles. Você vai ter que prestar atenção no trânsito, vai ter que prestar atenção no passageiro de descida e subida, passar troco, e vai ser difícil demais aqui para nós. Atualmente, em torno de 2.500 cobradores realizam a atividade em São Luís. Os ônibus têm que ter implantação de 2 catracas para facilitar a subida do usuário, para facilitar a subida do idoso, porque você não vai tumultuar ninguém na subida do transporte. E no momento que você tem uma catraca só, você está sobrecarregando o motorista, além de tudo, você vai acarretar uma quantidade de pessoas imensa para tentar subir nesse ônibus. Dessa forma, não iremos aceitar e não iremos permitir de maneira nenhuma. Por meio de nota, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão informou que essas mudanças só atingirão cerca de 20% da frota que circula hoje na Grande São Luís. A entidade esclarece ainda que, perante o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o SET, garantiu que todos os trabalhadores afetados passarão por cursos de reciclagem para que, após, sejam remanejados para outras funções dentro das empresas. O superintendente do SET descartou qualquer possibilidade de dispensa em massa de cobradores. O sindicato, em parceria com o CERT-Senat, coloca à disposição desses profissionais várias opções de reciclagem, não somente na área de transporte. As opções que eles têm no CERT-Senat são muito grandes, então não somente na área de transporte ele pode buscar se especializar, buscar uma nova colocação no mercado e poder continuar a vida deles tranquilamente. E em Caxias, mais de 1.000 acidentes de trânsito foram registrados no ano passado, de acordo com o SAMU. Veja na reportagem de Paula Menezes. Segundo dados da Secretaria de Trânsito de Caxias, o maior registro de infrações no perímetro urbano é de motociclistas transportando passageiros sem capacete. Em 2018, foram registrados 983 casos e só no início deste ano, 344. Imprudências que levam a ocorrer acidentes do trânsito. A Coordenação Regional do Serviço Móvel de Urgência de Caxias divulgou o balanço de 2018. Foram no total de 1.041 acidentes registrados. No primeiro trimestre deste ano, já foram realizados 358 atendimentos.
boa parte no final de semana. As pessoas terminam se excedendo e aí saem no trânsito fazendo uso de motocicleta ou mesmo de carro de forma indevida. E aí a consequência é o aumento nesses índices de violência no trânsito. Um relatório da Organização Mundial de Saúde fez importantes atribuições ao Brasil, como a redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais rígidas, como a lei seca e o início da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do mercado. Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao limite de velocidade em áreas urbanas. Para diminuir o número dessas infrações, são realizados trabalhos de conscientização na mídia e campanhas educativas. Hoje o Detran, de forma em geral, ele trabalha com um setor chamado Educação para o Trânsito. Hoje o Detran, de forma em geral, ele trabalha com um setor chamado Educação para o Trânsito, trabalhando em conscientizar esse condutor a usar um cinto de segurança, que é importante para salvar sua vida, para não deixar sequela. O condutor de motocicleta fazer uso do capacete com frequência. E é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. E a gente começa por São Luís, que hoje teve dia de chuva durante todo o dia, né? Aqui na capital, a terça será de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33 e mínima de 24 graus. Agora, na região tocantina, na cidade de Imperatriz, amanhã terá sol com algumas nuvens e a boa notícia é que não chove nem de dia e nem durante a noite. Por lá, a máxima fica em 35 e a mínima em 22 graus. Em Codó, o dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite será com poucas nuvens, máxima de 34 e mínima de 23 graus. Daqui a pouco, vereadores de São Luís discutem PEC de unificação para as eleições de 2022. E ainda a beleza das bandeirinhas no centro histórico para os festejos juninos da capital. Vereadores de São Luís começam a discutir a PEC em tramitação no Congresso Nacional, que prevê a unificação das eleições em todo o país. De acordo com a proposição, a partir de 2022, os eleitores poderão votar no mesmo dia para os cargos do Executivo e Legislativo. A proposta divide opiniões. Durante a sessão, 1 minuto de silêncio em respeito à morte do radialista Oswaldo Souza. Os parlamentares que ocuparam a tribuna lamentaram a morte do radialista, que também era um militante da cultura maranhense. Estaremos aqui entrincheirados para propagarmos que ele foi um grande nome na cultura maranhense. Passou por uma temporada de recuperação, voltou. Você viu o tanto que ele era interessado pela cultura. Ele conseguiu se recuperar, voltou à convivência natural. Na pauta, a unificação da eleição para o ano de 2022. Neste caso, haveria um remanejamento do pleito, não ocorrendo em 2020. Vereadores dividem opiniões. Eu sou contra, realmente, porque o mandato foi de 4 anos, né? O povo elegeu, foi para 4 anos, e eu fui preparado para tirar 4 anos. Tendo uma coincidência geral no nosso país das eleições em 2022, o primeiro impacto que nós vamos ter logo é o do gasto principal de uma eleição, que aí gira em torno de R$1 bilhão. Em vez de você ter eleições de 2 em 2 anos, você vai ter eleição, prorrogaria até 2022, e a partir daí todos os mandatos seriam de 5 anos, né? Evitando até que o executivo seja reeleito. Quer dizer, o presidente não pode ser reeleito, o governador não pode ser reeleito e o prefeito não pode ser reeleito, certo? Ainda na sessão desta segunda-feira foi ressaltada a implantação da Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Municipal de São Luís. A instalação será na próxima quinta-feira. Debates, discussão, informação. Eu tenho certeza que a Procuradoria da Mulher, aqui, que será implantada nesta casa, também sairá dessas estruturas físicas aqui, irá até onde a mulher vulnerável está e precisa da gente. É trabalhar a legitimidade dessa mulher.
nos últimos dias, moradores e turistas foram surpreendidos aqui em São Luís com mais um ponto turístico. É a decoração junina na Praia Grande. Na festa tradicional do Nordeste, em qualquer lugar não faltam bandeirinhas, comidas gostosas e cultura. Mas tem coisas que só o São João do Maranhão tem. Como, por exemplo, os sotaques de Bumba Meu Boi, personagens folclóricos como a Catirina, o Cazumbá e muitos outros que foram retratados nesse imenso mosaico no centro histórico. Os turistas adoraram. Eu acho muito lindo, faz viver um pouquinho a cidade e o céu, fica bem com os azulejos que tem nos edifícios. Thaís veio de Paris e não vai poder ficar até o São João, mas já planeja voltar só para conhecer a festa mais importante do estado. Sim, muito vontade de aproveitar as festas brasileiras, o Bumba Meu Boi também, eu gostaria, mas tem que voltar. A novidade virou febre nas redes sociais. Nas ruas Portugal e Djalma Dutra não tem quem passe sem tirar aquela selfie. A Flávia já vai postar. Com certeza, eu acho assim que leva a capital São Luís, né, para outra cidade, para que pessoas venham mais conhecer a nossa cultura maranhense. O mosaico de bandeirinhas veio como um despertador para lembrar todo mundo que o São João está chegando. A estratégia de divulgação da Secretaria de Estado da Cultura é mostrar a tradição, só que de um jeito inovador. Descobrimos, né, que existem artistas que fazem trabalhos magníficos com o mosaico de bandeirinhas, tanto horizontal como vertical. E aí fizemos uma licitação, né? As empresas também do Maranhão participaram dessa licitação e essa empresa vencedora, né, que realmente traz um trabalho diferenciado, lindo e que está todo mundo gostando, né? A prévia do calendário oficial começa dia 14 na Praça Nauro Machado. A partir do dia 1º de junho já estarmos com a cidade vestida para o São João e essa coisa de mostrar que aqui na Praia Grande é o grande centro histórico da ilha, onde as pessoas devem voltar para cá, vir para cá sempre, se apropriar, né, desse patrimônio tão lindo que é o nosso. Ariane não vê a hora das matracas finalmente começarem a soar. É a felicidade, a comida típica, isso aqui já vai fazendo aquela introdução ao São João, dá vontade da gente já querer ir para os arraiais, fazer as coisas. Eu gostei muito por isso, já dá aquela pretensão. Se você ainda não foi, vai lá, viu? Vale a pena. Uma boa noite para você, até amanhã.